Bom, então como a gente falou agora há pouco, né? A dilatação linear, então, é uma dilatação, é uma variação do comprimento. Essa variação ela pode ser para mais ou para menos, dependendo do que acontecer com a temperatura. Se a temperatura aumenta, o meu comprimento aumenta. Se a temperatura diminui, o comprimento diminui. Então a gente vai calcular um ΔL. Na física, vamos lembrar que delta alguma coisa é a porcentagem, né, de variação, ou seja, quanto aumentou ou quanto diminuiu. O ΔL pode ser dado pela medida final menos a inicial. Tá? A variação desse comprimento, então, em função da temperatura, depende de três coisas. Depende do comprimento inicial, tá? Da medida inicial, qual que era o comprimento inicial daquele objeto. Depende do coeficiente de dilatação, aquele índice que nós vimos agora há pouco, e depende da variação de temperatura, logicamente. Essa variação eu também vou considerar a final menos a inicial. Tá? Então, eu tenho que prestar atenção no que o exercício vai me pedir. Se ele pedir variação de comprimento, eu vou calcular um ΔL. Aí é só jogar nessa forma. Se ele me pedir o comprimento final, eu vou ter que abrir essa fórmula aqui, ó, abrir esse delta para a nossa relação, né, na física de variação, que é a medida final menos a inicial. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos. Tá, gente? Onde que a gente percebe a dilatação linear? Em dias de muito calor, né, por assim dizer, né, de forma errada, se a gente reparar nos fios de transmissão elétrica, né, os fios da rede elétrica, eles sofrem um processo de dilatação. Então, se você olha pela manhã, esses fios aqui, eles não estão com essa curvatura, né, com essa barriguinha aqui. Eles estão mais esticados. O que acontece? Com o efeito do sol, a temperatura deles aumenta e vai criar aqui essa folga. O que é a folga? Né? É a expansão do comprimento dele. Aí é comum também ocorrer, aqui no Brasil nem tanto, porque nós não temos variações bruscas de temperatura. Mas nos Estados Unidos, nos países do hemisfério norte, é comum acontecer isso aqui com os trilhos do trem, por diferença de temperatura também. Há uma parte da pista aqui está com maior temperatura, outra pista está com menor temperatura. Então, o trilho acontece essa situação inusitada, ele fica curvado. Isso aqui pode impactar em muito risco ali para um trem que for passar, ele pode descarrilar. A outra aplicação interessante da dilatação linear é o que a gente chama de lâmina bimetálica. O que é uma lâmina bimetálica? É compostas por dois metais. Geralmente dois metais diferentes. Eu posso ter alumínio em cima e ferro embaixo, enfim. Para que serve essa lâmina bimetálica? Na nossa casa ou na escola, a gente tem um dispositivo elétrico chamado de disjuntor. Tá? O disjuntor, ele é uma chave que controla a passagem da corrente elétrica. Então, geralmente a gente deixa o disjuntor ligado e a gente tem energia elétrica na nossa casa. Se há uma sobrecarga, se há uma corrente elétrica maior do que deveria ocorrer, ao passar por essa lâmina, o que vai acontecer com ela? Como ela tem dois materiais distintos, ela vai curvar para onde eu tiver o coeficiente de maior dilatação. Então, vai acontecer com essa lâmina que está dentro desse disjuntor, ela curva e aí corta a alimentação do circuito. Os elétrons não conseguem mais atravessar de um ponto para outro e aí cai literalmente a energia da nossa casa. Então, é um dispositivo de segurança para evitar que ocorra aí uma sobrecarga, um incêndio. Tá? Então, a gente tem que observar que, como eles têm coeficientes de dilatação diferentes, isso aqui pode curvar para um lado ou para o outro. Tudo vai depender de quem dilata mais. Bom, vamos ver um exemplo numérico
é para ficar mais simples o entendimento. Então a gente tem uma barra de ferro de 30 centímetros. Essa informação eu vou entender como uma informação de comprimento. Tá? Ela é aquecida até uma temperatura de 60 graus. A gente quer saber qual será a dilatação linear dessa barra. Tá? Então, num primeiro momento, eu vou precisar utilizar o coeficiente de dilatação. Geralmente eu vou te passar. Aqui eu não passei justamente para a gente olhar para essa tabela. O que vai acontecer muitos coeficientes de metais são parecidos. Então a gente tem que o coeficiente aqui do ferro, né, ele é bem semelhante aqui ao do aço. Então a gente vai poder usar o mesmo valor, de forma que eu vou colocar aqui os dados, né? O nosso comprimento inicial L0 ela é de 30 centímetros, a temperatura é de 60 graus e o coeficiente, eu vou colocar aqui como A, é o nosso alfa, ele vale 11 vezes 10 a menos 6. Tá? Só para ver, né? A gente pegou aqui da tabela. Geralmente, como eu disse, deveria ser passado, tá? Então aqui é justamente só para a gente enxergar isso daqui. Bom, eu quero calcular a dilatação da barra. Então eu quero saber quanto essa barra expandiu. Então eu vou ter que usar essa relaçãozinha aqui. Tá? Onde ΔL é o que eu quero calcular. Comprimento inicial é o valor aqui de 30. O alfa é o valor que a gente buscou na tabela, 11 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura. Aqui, como não foi passada nenhuma temperatura inicial, a gente vai entender que ele vai variar somente 60 graus Celsius. Então, vou colocar entre parênteses aqui para não ficar confuso. Bom, geralmente a gente vai precisar de uma calculadora científica para resolver essas contas, tá? Porque envolvem aqui números muito pequenos. Então, vou fazer aqui na minha calculadora. Você, se possível, faça na sua aí para ver se os resultados batem. Tá? Eu encontrei aqui uma variação de 0,198 centímetros. Tá? Eu não preciso mexer em unidade de medida, porque a variação do que eu calcular é na mesma unidade do meu comprimento inicial. Tá? Então a gente descobriu aqui que a uma temperatura de 60 graus Celsius, essa barra aumenta cerca de 0,0198 centímetros. É bem pouco, né? Mas isso aí acaba fazendo diferença na nossa compreensão. Tá? Vamos para o exemplo 2, tá? Onde aqui eu te dou um gráfico. Esse gráfico ele mostra o comprimento em função da temperatura. Então eu tenho o comprimento inicial aqui de 3.000 para quando a temperatura está em 0 grau. Tá? Então a gente pode fazer aqui, ó, 3.000 está para 5 graus Celsius. Tá? Aí o que aconteceu? Desculpa, para 0, né? Está para 0 aqui. Quem está para 5 graus Celsius é o 3.006, né? 3.000,6 está para 5 graus Celsius. Bom, a gente quer calcular o coeficiente de dilatação. Vocês concordam que 3.000 seria o meu comprimento inicial? Porque é o valor para medida 0. E 3.000,6 é o meu comprimento final? Porque é onde eu parei de analisar a situação. Então a gente pode fazer, pessoal, o seguinte, né? Aqui eu vou pensar que o ΔL, ou seja, a minha variação do comprimento, é o comprimento final menos o comprimento inicial. De forma que se eu fizer esse cálculo, eu vou obter uma variação de 0,6 metros, né? Não centímetros. Beleza. Agora, se eu conheço
a variação da temperatura. A temperatura variou para 5. O delta L é 0,6 e o L0 é 3.000. Eu vou poder usar essa fórmula aqui, ó, isso que eu estou mostrando para vocês. Porque eu sei que isso vale 0,6, isso aqui vale 3.000 e isso daqui, a variação de temperatura, seria 5 menos 0, porque é o final menos o inicial. Agora, eu mantenho esse 0,6 desse lado. Do outro lado, eu vou ter 15.000 alfa. Então, se eu for calcular o alfa, eu vou fazer 0,6 dividido por 15.000. Tá? Isso vai dar um valor de 4 vezes 10 a menos 5. Tá? Então, se eu fosse fazer na tabela, eu teria aqui um coeficiente de 4 vezes 10 a menos 5. Qual que é a unidade de medida desse coeficiente? Tá vendo? Aqui na tabela ele fala que é graus Celsius a menos 1. Então aqui eu colocaria graus Celsius elevado a menos 1. Por que é elevado a menos 1? Porque se a gente isolar essa fórmula aqui, né, a gente vai perceber que eu estou dividindo esse valor pela temperatura. É como se eu fizesse o inverso, né, do grau Celsius. Então, por isso que ele é elevado a menos 1. É só uma questão de unidade, tá, gente? Não se preocupa que só a gente precisa saber que é graus Celsius a menos 1. Isso aqui não vai impactar muito nos nossos cálculos. Beleza?